Olá, vencedores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre sucesso, carreira de sucesso. Você sabe, nós aqui do Carreira de Sucesso acreditamos que tudo o que fizemos para o Senhor e não aos homens, Ele nos recompensará. Colossenses 3, 23, 24. Esse é o nosso slogan, essa é a nossa fé. Que não trabalhamos para o homem, mas trabalhamos para o Senhor. Servimos ao Senhor, servindo no nosso trabalho, servindo ao nosso chefe, aos nossos colegas e, claro, aos nossos clientes. Daí você vai construindo uma carreira de sucesso. E o meu encargo aqui com esse projeto é trazer pessoas que possam contribuir com a sua história, com o seu depoimento, com a sua vivência, sobre essa pegada do ambiente de trabalho, sobre essa chamada de como ser um vencedor em todos os aspectos. Não adianta você construir uma carreira brilhante, ser despontado como um executivo, um CEO de altíssima performance, mas ter um lar, um ambiente, uma vida emocional complicada, disfuncional. Por isso, nós acreditamos que, com o Senhor, nós podemos ser e somos um ser pleno, com sucesso em todas as áreas. Eu trouxe uma pessoa muito bacana, que eu já conheço já tem algum tempo, tem uma história de vida maravilhosa, de superação, do ambiente de business, entende muito de gestão, pessoas, resultados. O nome dele é Luiz Paulo Júnior. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Seja muito bem-vindo, meu querido Luiz Paulo Júnior. Sidmar, que prazer estar com você. É sempre muito maravilhoso, porque a Sidmar é uma pessoa que a gente não só conhece, a gente sabe quem de fato ela é. Obrigada, Carrega querido. marcas incríveis, não só como uma empreendedora, mas como uma mulher de Deus. Amém. Que nos inspira, que sempre nos dá a oportunidade de falar de algo real. Então, Sidmar, obrigado pela oportunidade, obrigado também a Everlane, um abraço para a Everlane. E eu sou o Luiz Paulo Júnior, sou casado, esse ano faz 20 anos que eu tive o privilégio de beijar pela primeira vez a minha esposa. É mesmo? Foi quando o pastor Roberto Coelho falou assim, pode beijar a sua esposa. Uau! No altar? No altar. Fez a corte direitinho? Fiz a corte na íntegra. Que bênção, né? E nós somos pessoal. pais de 2 filhos, a Ana Beatriz, de 17 anos, e o Isaac, que já mora no céu. Tem 4 anos que o Isaac, espoleta como ele era, ele preferiu ir primeiro, né, do que a gente. E está cumprindo um propósito lindo, porque eu sei que tudo tem um propósito. E coopera para o seu bem. E coopera para o nosso bem. Eu quero que depois você conte um pouquinho dessa experiência, né? De algumas perdas. Sim. Tá. Passamos um ano extremamente difícil, mas você sabe, Sidmar... Esse ano ou há 4 anos atrás? Há 4 anos atrás. Mas eu acredito muito no céu. Olha, eu vou ser um pouco soberbo agora. Pode ser que que as pessoas vão perceber isso, Fique sabe? à vontade. Seremos generosos em te ouvir. Mas eu tenho certeza, Sidmar, que eu sou uma das pessoas que mais acreditam no céu. Eu acredito no céu. Amém. Eu acredito verdadeiramente. Eu acho que tudo isso que a gente vive aqui é só um passaporte. Passageiro. É só um degrau para algo infinitamente melhor que nós ainda iremos desfrutar. Amém. A gente desfruta de algo aqui, mas não se compara com aquilo que nós ainda vamos viver. Com a glória que há de vir. Exatamente. Amém. Também compartilho desse sentimento. Eu sou entusiasta quando se fala do céu. Não só entusiasta no sentido de fábula, mas você sabe, porque hoje eu já vivo uma parte do céu. A expectativa que eu tenho da volta do nosso Senhor, ela é muito real para mim, porque o céu, ele já era muito bom. Mas agora ele ficou melhor. Porque agora tem muitas pessoas que eu amo que estão lá. aguardando por nós, né? Amém, eu também. Sidmar, Mas até chegar esse dia de nos encontrarmos, nós vamos vivendo aqui o propósito que o Senhor tem para nós. Exatamente. E ter aqui uma vida em abundância. Exatamente. Um pedacinho do céu aqui também no nosso lar, Exatamente. no nosso trabalho. Você acredita que dá para ser feliz trabalhando? Eu não tenho dúvidas disso. Você sabe, Sidmar, ao longo dos anos eu comecei muito cedo no trabalho formal. A gente sabe de muitas pessoas que trabalham, né, desde criança, né? Isso acontecia muito há um tempo atrás.
Mas eu tive o privilégio de começar a trabalhar com 13 anos e 7 meses. Me lembro desses detalhes porque era o que a legislação da ocasião permitia. E eu comecei em um banco, no banco BBC, no antigo BBC. E eu tive um gestor que foi um cara excepcional. Olha só. José Jerônimo Justino Ferreira. Esse homem acreditou em mim. E desde aquela ocasião, ele me ensinou os primeiros passos da vida corporativa. Um garoto de 13 anos. A importância de ter um mentor, de ter um líder, né? Faz quantos anos isso já? Olha, eu tô com 42, então nós estamos falando de quase 30 anos, né? E você ainda se lembra do dia, da hora e da expressão? Lembro-me, assim, com riqueza de detalhes. E principalmente com o aprendizado. Então, se dá para ser feliz no ambiente de trabalho, por que as pessoas adoecem tanto? E por que as pessoas tendem a caminhar para aquela famosa demissão silenciosa? O que acontece? Bom, Sidmar, eu acredito muito que as pessoas, elas têm uma carência não só natural, quanto também espiritual. A espiritual nós vamos deixar para falar nos momentos que, se Deus nos permitir, a gente chegar até lá. Mas eu quero falar desse aspecto natural. Mas a gente pode caminhar junto, pode né? Caminhar, Acho né? que as duas coisas elas estão interligadas, né? Que bacana. Eu acredito nisso. Essa carência natural, ela passa por aquela busca incessante de você querer sempre o melhor, mas você às vezes não quer caminhar o trilho do chegar ao melhor. Entendo. As pessoas dizem sim para o projeto, mas elas dizem não para o processo. Existe um caminhar. O projeto, a pessoa só pensa na glória, no sucesso, Exatamente, no resultado. Agora, exatamente. estou disposto a pagar o preço pelo processo. Aí e o processo se encaixa em tudo, né? Na carreira que está construindo, na criação dos filhos, na construção de um relacionamento a dois, que é o casamento, numa vida ministerial. Então, o processo é aquilo que Paulo diz, de glória em glória. Em glória. E aí vai passando por isso. E nesses momentos vão vindo os percalços da vida. Que eu entendo que quando a gente crê em Jesus e na palavra dele, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Eu creio nisso também. Todas as coisas. Não, quando todas é todas. Exatamente. Inclusive algumas perdas, né? Exatamente. Todas as coisas. Você sabe, Sidmar, difícil, doído, mas sim. É o que a Bíblia diz. Sim. Então, no ambiente de trabalho, eu posso entender que tudo vai cooperar para o meu bem. Por exemplo, aquele meu chefe dificílimo, aquele meu chefe, né, que você fala do mal. Não, aquele homem é do mal demais. Aquela criatura é do mal. Nem sei como eu consegui. Ou como que eu ainda estou lá ainda, né? Como que eu consigo trabalhar com aquela criatura? Aliás, só estou lá porque eu tenho conta a pagar. Exatamente. Mas o meu coração já não está ali mais. Exatamente. E a gente ouve muito isso. E eu até compreendo essa dor. Porque é uma dor real, e é uma dor que procede, é uma dor legítima. Sim. Mas o que aquele meu chefe vai contribuir para o meu crescimento, para a minha formação, para o meu desenvolvimento da minha carreira e, obviamente, para a minha inteligência emocional, que é a grande bola da vez, né? Nós falamos muito isso é quase que um chavão, as pessoas são contratadas pela competência e são desligadas pelo comportamento, que está inteiramente ligado à inteligência emocional. Exatamente. Como é que você diz isso? Como é que você explica essa trajetória? Bom, eu estava falando sobre o José Jerônimo Justino Ferreira por qual aspecto? Porque ele me inspirou a entender que eu era um jovem, um adolescente de 13 anos que estava chegando a uma instituição grande, poderosa, que era um banco, e às vezes na ânsia de nós querermos colocar em prática aquilo que a gente acha, que nós é quem sabemos, somos nós é quem podemos revolucionar o mundo. E ele falou para mim: Luiz, você chegou agora, acalma seu coração, eu vou te ensinar os passos, mas vai ser necessário você entender que você precisa esperar. Então, isso tem 20 anos, mas é altamente atual esse conceito. Altamente
atual. É a geração chamada de milênio, né? Milênio. E aí, Que o é que a geração que fala, acontece? eu vou mudar. Esse pessoal não sabe de nada. Quer alterar o mundo inteiro em fração de segundos, né? Eu acho isso ótimo, eu acho que eles agregam muito. Eu gosto dessa coisa do despertar do movimento Sim, deles. sim. Aí tem que ter uma liderança, um comando que vai equilibrando. Vai ajustar Não posso, aquilo que é necessário, né, não Sidmar? posso também tolhi-los, Sim, mas também não posso dar todas as cordas, não quebra meu negócio. exatamente. E faz parte. Hoje, todas as grandes empresas têm essa geração, têm essa cabeça pensante para esse movimento de inquietação, de mudança. Sim. Sidmar, você sabe que nem toda demissão ela vem acompanhada de uma carta assinada. É verdade. A maior parte das vezes, a demissão, ela vem porque o coração já foi embora. Há muito tempo. O desejo, o brilho nos olhos, a vontade de acordar cedo e de querer estar naquele local, não só pelo trabalho, mas pelo ambiente, pelas pessoas, pelos desafios. Pela minha própria satisfação pessoal. Exatamente. E ao longo dos anos, alguns termos foi ficando banalizado, como, por exemplo, o choque entre realização e comodismo. Existem pessoas que estão realizadas naquilo que elas fazem. E ali naquele mundinho dela, naquela função de fazer todo dia a mesma coisa, e tá tudo certo. Para ela tá ótimo. E aí chega alguém como uma espevitadeira, quer ficar apurriando uma pessoa, e às vezes aquela pessoa só está satisfeita. E isso já é muito maravilhoso. Por quê? Porque ela vai fazer uma entrega que está relacionada à satisfação dela. Pessoal dela. Nem todo mundo nasceu para abrir um CNPJ. Não mesmo. Eu acredito que todos nós nascemos para ser empreendedores, não necessariamente ter um CNPJ. Exatamente. E aquele que vem com essa ideia que todo mundo tem que ser empreendedor, eu falo, não, gente, eu estou feliz aqui no meu contexto, no meu mundo, com a minha entrega, eu estou feliz. E às vezes aquela felicidade o outro entende como comodismo. Acho que é uma linha muito tênue que separa a realização da inquietação. Exatamente. Gehrig, ele vai falar algo muito interessante que eu estava acompanhando algumas ministrações, palestra dele há um bom tempo atrás, de 5 a 3 anos atrás. E ele estava falando sobre um movimento que o mercado ia começar a fazer isso há 3, 5 anos atrás, e já está acontecendo de fato. Que é o quê, Sidmar? Se você tem 3 colaboradores em um local, esse terceiro aqui, ele está fazendo uma entrega muito ruim, muito insatisfatória, e esses 2 são de alta performance, qual que é o movimento que o mercado está fazendo? Ele demite esse que está fazendo uma entrega ruim, pega a metade do salário desse cara, fraciona para esses 2 e a metade do salário que sobrou volta para o caixa da empresa. Por quê? Porque esses 2 que são de alta performance, eles vão entregar independente de qualquer circunstância, porque está falando a respeito do trabalho deles. Mas aí é onde eu quero chegar. Por que esse cara começou a fazer uma entrega ruim? Sendo que ele começou bem e depois de determinado momento declinou. Eu acredito fielmente que ele entra nessa demissão silenciosa. Os famosos quiet quitters, né? Que seriam aquelas pessoas que se propõem a não sair do trabalho. Mas fisicamente, mas eles se propõem a ficar... eu vou ficar aqui até quando der. Até aparecer alguma coisa melhor. Eu vou ficar aqui até uma porta se abrir. Ou, se eu sair daqui, eu vou para onde? Exatamente. E, Sidmar, venhamos e convenhamos. Assim, aquela conversa tete a tete. A gente não percebe isso em muitos lugares? O tempo todo. Às vezes você está numa recepção de um hotel, você vê quem te atende bem, eu diria que... todas as empresas têm. São os chamados sabotadores. Sim, de vagas de uma pessoa. E sabotador de si próprio, né? Sim, que às vezes nem ele mesmo percebe que ele está se desligando dia após dia daquela empresa, daquele trabalho, daquela função. E aí o que acontece? Vão adoecendo. Exato. E eles adoecem também o ambiente. Que é algo, Sidmar, que eu fico assim... Às vezes, eu até brinco às vezes, né? E é uma brincadeira que eu faço só com quem eu tenho muita liberdade, porque eu quero que a pessoa entenda o que eu estou dizendo. Às vezes eu acho que eu tenho algum problema de déficit cognitivo. Por quê? Eu vou, por exemplo, no McDonald's, eu vou no Burger King. Eu que sou um especialista em processo, eu fico vendo as pessoas fazendo a rotação do fluxo. E aí, quando eu vejo algum colaborador que sai do fluxo, aí eu fico pensando, vai dar errado aquele pedido ali. E normalmente é o meu, né? É mesmo. Como diz a minha esposa,
por que algumas coisas acontecem só com algumas pessoas, né? Às vezes eu passo por isso, porque eu fico tanto observando, e aí eu vou fazendo sempre algumas conexões. Parece que na minha mente algumas janelas vão se abrindo. Normalmente é a pessoa que está mais triste. Normalmente é a pessoa que está mais nervosa. Normalmente é a pessoa que está demonstrando aquela insatisfação. E eu te faço uma pergunta. No seu trabalho, no seu local de trabalho, em meio aos seus relacionamentos, porque tem gente que pede demissão também do seu círculo de amizade. Já observou isso? Que tem pessoas que ela, por um momento, ela vê todo mundo feliz e parece que ela não está mais enquadrando naquele lugar. Ou, às vezes, é ela que está se sabotando. Às vezes, não é uma questão de que as pessoas não querem relacionar com ela. Não. Ela criou esse ambiente. Ou seja, a sua felicidade me incomoda. Exatamente. A ponto de não querer estar no mesmo lugar, porque a sua felicidade me incomoda. E aí a pessoa é feliz com muito menos que o outro tem. E é feliz, você sabe, né? Exatamente. A felicidade também incomoda. Incomoda bastante. E aí, Sidmar, eu fico pensando, quando nós nos propomos, você já fez isso em vários momentos, quando você se propõe a trabalhar uma vaga de uma posição de trabalho, nós fazemos o briefing, nós conversamos com o futuro gestor, o que ele espera, qual a expectativa, qual o perfil que ele quer daquele colaborador. Normalmente a gente investe um tempo muito grande na contratação, porque a gente tem que fazer o anúncio. Nós tem que tentar ser bem assertivo na contratação. Exatamente. E nós paramos a um momento, encontramos 8 candidatos. Aí a gente começa aquele trabalho de pesquisa, de conhecer melhor o candidato. Até que a gente apresenta, normalmente, 3 para o gestor. Fazemos aquela sequência de entrevista. O gestor se encanta com uma pessoa. Nós também achamos, uau, encontramos a pessoa certa. Daqui a um tempo, essa pessoa cai nesse limbo de começar essa demissão silenciosa. Quais são os fatores que levam? E eu acho que o processo não foi errado. Vamos partir da premissa de que todo o processo foi assertivo, que o candidato tinha um perfil apropriado para a vaga. Você sabe que eu acredito nisso, Por Sidmar? que deu errado no final? Talvez depois de um ano e pouquinho, aquele profissional que começou com alta performance, uma entrega muito satisfatória, e todo mundo ficou muito encantado com o trabalho dele, ele começa a vir um processo de declínio de resultado. Quais são os fatores que você acha que contribuem para que isso aconteça? Eu acredito, isso que você falou tão rico que daria outro programa. Eu acredito que o processo ele foi assertivo na grande maioria das vezes. Da contratação. Quando que ele não é assertivo? Eu só preciso deixar isso claro, porque eu acho que vai ajudar quem está ali do outro lado. Ele só não é assertivo quando nós decidimos abrir mão de algum daqueles critérios que a gente entendia que eles eram fundamentais. Então, já ouviu aquela expressão, uma hora a fatura chega? E ela chega mesmo. Tá bom, mas vamos partir Aí, de que aconteceu isso. Se nós vamos lá para contratação, contratamos, esse cara começou bem, ele fez uma entrega tranquila e agora ele começou a cair. Quais são os elementos que contribuíram para isso? Reconhecimento. A falta ausência do reconhecimento. A falta do reconhecimento não passa só pelo critério financeiro. Na verdade, ele é o terceiro critério. Tá. Então, eu diria que é liderança, porque o reconhecimento vem da minha liderança. Da liderança e até mesmo dos próprios pares. Sabe por quê, Sidmar? Não é comum, mas deveria ser muito comum a cultura do elogio. A cultura do reconhecimento. Que é implantada pelo próprio líder. Próprio líder. No ambiente de trabalho, o reconhecimento dos meus pares é bem-vindo, é bom, mas nada substitui o reconhecimento da minha alta gerência. Exatamente. Então, o reconhecimento vem pela minha gerência. Se o meu chefe me reconhece, quase que automaticamente os meus pares também me reconhecem. Porque essa é uma transferência de cultura, então, você me linkou fator de declínio de produtividade, ausência de reconhecimento. Eu concordo com você que ele é muito forte. Qual outro que poderia acontecer? A falta da inteligência emocional pessoal. Do candidato. Do próprio... Que não é candidato, é colaborador. E aí, Sidmar, a gente precisa investir um tempinho nisso, sabe por quê? O que ele entende como inteligência emocional no ambiente de trabalho? Você sabe que a inteligência emocional, durante muito tempo, não se existia
esse termo, né? Ele é novo. Ele é novo. Goleman, ele vai dizer o seguinte, que a inteligência emocional começa a partir do entendimento que eu e você temos que nós somos uma única pessoa. Tá. Porque nos foi ensinado, Sidmar, durante muito tempo que você não pode levar o problema da sua casa para a empresa. Você não pode levar o problema da empresa para a sua casa. Você não pode levar o problema da igreja para onde você frequenta. E aí fica parecendo que você é uma pessoa no trabalho, que você é outra pessoa em casa, que você é outra pessoa na igreja. E não é verdade. Nós somos um único ser humano e nós nos comportamos de maneira diferentemente nos locais onde nós nos posicionamos. E essa inteligência, ela precisa ser tão apurada que o que vai definir isso? Maturidade. Tá, e a maturidade não vem rápido, ela é construída, ela vem com o tempo. E no ambiente de trabalho mais ainda. Então eu entendo que o declínio da produtividade, que nós chamamos que é uma demissão silenciosa, vem pela ausência do reconhecimento e pela uma expectativa que eu criei de um ambiente, de um resultado que não foi recompensada, não. Como é que eu diria? Não foi alinhada? Não. Não foi correspondida. Correspondida. Não foi correspondida. Então, me criou uma expectativa abaixo, aquém do que eu esperava. Isso. Então, aí entra o fator da inteligência emocional. Eu estou fazendo para quem? Qual a expectativa que eu espero receber do outro? Eu fiz pensando para quem? Eu trabalho bem para agradar ou eu trabalho bem porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito? Então, eu entendo que a ausência de reconhecimento, a baixa inteligência emocional, porque cria-se uma alta expectativa que ela não vai ser correspondida mesmo. Bem-vindo ao mundo real, você vai ser decepcionado, você vai ser frustrado, você vai ser enganado, traído, tudo dentro do ambiente de trabalho. E isso aí, faz parte do processo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou saber lidar com essa construção ou eu vou jogar a toalha? Ou eu vou ficar fazendo operação tartaruga, que é a famosa demissão silenciosa. Então, tudo isso é um complô que vai trabalhando comigo. E o que eu vejo muito, Luiz Paulo Júnior, é que o colaborador o profissional, ele entra nesse ambiente com uma expectativa e ele percebe que não correspondeu. Ou, às vezes, a cultura daquela empresa não é o que ele imaginava. Sim. E aí, eu preciso me adequar à cultura daquele ambiente, ou eu vou mudar de ambiente. Se for uma cultura tóxica, eu sugiro que você saia. Se for uma questão de adaptação, de valor, do jeito de ser, né, digamos que eu conversei recentemente com uma pessoa, mentorando, e ele estava vindo de um ambiente onde a voz dele era muito ouvida, onde a opinião dele era muito solicitada e normalmente as opiniões eles eram acatadas e colocadas em prática. Então ele era a bola da vez, ele era o cara. E ele foi para um outro ambiente, essa empresa era bem menor, e ele foi para um outro ambiente, uma empresa bem maior, com processos muito mais longos e mais estruturados, com uma cadeia de gestão ainda maior. Não, era ele o dono, agora é ele, depois tem um supervisor, depois tem um gerente, depois tem um diretor. E aí ele percebeu o quê? Que a voz dele não era ouvida. E aí, ele caiu numa real. E a insatisfação dele, qual que era? Imagina, super, super insatisfeito. Sim. E o que mais interessante, ele não se percebia. Ele não via que a insatisfação dele não era com a empresa, mas era com a expectativa que ele trouxe, com o histórico que ele vinha da vivência daquela empresa anterior. Ele achou que seria a mesma coisa. Tudo bem que aquilo foi importante para ele conseguir esse cargo. Uma empresa infinitamente maior, mas eu vou ter que me adaptar à realidade, que aqui o processo é outro. Sim. E isso foi um choque cultural para ele muito grande. Você sabe que essa identificação do cenário que você está vivendo, porque ele é transitório, ele é a maior leitura que você pode fazer para você ser bem-sucedido nos seus negócios, no seu empreendimento, na sua carreira. Quando eu faço uma leitura correta do cenário que eu vivo, Sidmar, a minha inteligência emocional, ela vai ter que galgar por trilhos que talvez eu ainda nem passei por ele.
Uhum. E aí, o que que é importante? O importante é essa pessoa se abrir ao conhecimento. E, essa trilha que você está falando aí da inteligência emocional, ela vem com autoconhecimento. A maior ferramenta hoje, sabe, que eu não tenho dúvidas disso, Sidmar. A maior ferramenta de crescimento de carreira ou de empreendedorismo, qualquer esfera que seja, Qualquer esfera, vem do é autoconhecimento. o autoconhecimento. Então, essa leitura do cenário é fantástica, porque Sim. o cenário ele é sempre externo. Exatamente. E não depende exclusivamente de mim, de uma ação direta minha. Então, o cenário é externo. Exato. Mas eu vou fazer uma leitura desse cenário externo para com a minha pessoa. Exatamente. Qual a expectativa que eu criei para aquele cenário? Eu estou frustrado. É com o cenário atual, com o jeito da minha empresa, com as pessoas, com o meu chefe, ou estou frustrada com a expectativa que eu projetei para aquele ambiente? Eu vou te dar um exemplo próprio. E aí dói, viu? Aí muito interessante, porque eu cheguei a ser diretor comercial de um banco digital e passei por essa situação que o seu mentorando te colocou, né? Voz ouvida. Solicitada. Tudo aquilo que falava, uau, o Luiz é um cara fantástico. E aí, eu também sou consultor empresarial, que eu acredito que é a minha maior ocupação hoje. E como consultor empresarial, eu não estou ali dentro da empresa para mandar na empresa. Eu estou ali para oferecer cenários, entender o que está acontecendo, para fornecer aos proprietários e eles promoverem a mudança que eles entendem que é necessário. E, dado uma empresa que eu acompanhei durante um certo tempo, o ego de um dos proprietários é maior do que o mundo inteiro, é maior do que o universo inteiro. Eu acredito que ele entende que ele é pai de Deus. Só para você ter ideia do tanto que o ego dele é assim, altíssimo. E aí um dia eu falei algo para ele, ele virou para mim e falou: Luiz, você não sabe, você não tem experiência. E aí eu parei, eu dei um sorrisinho e falei: tá bom, o que você quer que eu faça então? Propus uma situação, ele acatou, mas depois eu fui embora, eu fiquei pensando, falei, gente, se fosse o Luiz de 5, 10 anos atrás, eu ia levantar, eu ia falar, como que eu não tenho experiência? Se eu não tenho experiência, então por que que você me contratou? Como que você contrata alguém sem experiência? Eu ia tomar esse tipo de decisão. Mas quando ele falou esse demais, eu olhei assim no fundo dos olhos dele, ele entendeu. Eu acho que eu consegui entrar na alma dele. Ele ficou tão atônito que ele falou, você não vai falar nada? Eu falei assim, não, eu só preciso entender o que você quer. E para mim tá tudo bem. E ele estava errado? Em relação à descrição dele, sim. Mas em relação a posicionamento, para mim não me importa. Há muitas coisas que você realmente não tem experiência. Exato, e isso não pode doer em isso nós. Não precisa ser ofensivo. Não precisa. Você. Talvez naquele momento o que ele julgou de experiência não for suficiente, mas não quer dizer que eu não tenho experiência. E tem outras coisas em que realmente eu não sou capaz, não sou tão capaz quanto outro. E se eu não tiver, né? Qual mal tem em aprender, né? Isso. O que me faz chegar a esse veredito, a essa conclusão? Exato. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Fazer as pazes com você. Admitir que eu não sei. Sabe, essa coisa de admitir que eu não sei, que nós chamamos da nossa vulnerabilidade, só os fortes conseguem ser vulneráveis. Só os fortes conseguem admitir, olha, nessa questão eu me sinto fragilizado, eu me sinto inseguro, eu me sinto vulnerável. Né? E as pessoas não têm muita coragem de admitir. Processo de entrevista, então, elas associam o admitir, o não saber a um fracasso, né? A uma incompetência. Uma incompetência, algo que vai desclassificá-lo. Até a própria palavra incompetência, ela é tida como ofensa, ofensiva. E não é. Nós somos incompetentes em muitas coisas. Nossa, eu sou super incompetente em ler grego, em pilotar um avião. Fazer uma cirurgia cardíaca. Eu vou te dar 5 milhões para você fazer uma cirurgia cardíaca. Cara, eu não posso pegar. Por quê? Porque eu não vou fazer. Porque eu sou incompetente para isso. Eu não posso. E olha, e tem mais. Sou e quero morrer sendo. Não é uma coisa que eu não quero atuar. E sou feliz não sabendo pilotar. Mas eu quero saber quem vai estar ali naquele avião que eu entrar, saiba o que está fazendo. Uma coisa interessante é que quando a pessoa negligencia tudo isso que nós estamos falando, ele chega no último estágio da demissão silenciosa, que é o esgotamento. Por quê? O burnout foi classificado, né, como uma doença, uma patologia, por conta de tantos casos que começaram a existir.
E você sabe que o esgotamento, ele é real, ele é sentido, sabe, Sidmar? E mais do que ser sentido, o burnout também ele tem uma outra situação que, para mim, é uma das mais críticas, porque ele também passa a ser contagioso. Entenda-se. É porque pessoas sãs não ferem pessoas. Exatamente. Pessoas doentes ferem pessoas. Exatamente. Assim como pessoas sadias, pessoas sãs, elas vão curar, elas vão ser usadas para curar outras pessoas. E pessoas doentes sempre vão ferir outras pessoas. E doente com doente acaba ferindo de novo. E vai fazendo efeito cascata, né? Vai passando para o ambiente. E fica aquele ambiente chamado clima organizacional tenso, insatisfatório e infeliz. Eu não sei você, Sidmar, mas eu já trabalhei em uma companhia grande, onde o clima era hostil. Chegar no local de trabalho, ligar o computador, para nós era um problema crônico, porque, deixa eu te narrar um pouquinho do que acontecia. A empresa é muito grande, quem demitia era São Paulo. Então, isso acontecia ou no momento que você ia adentrar nas catracas, porque você ia passar, colocava digital, se desse negado, tem que ir no RH. Se você fosse ligar o computador... Bem frio, né? Se você fosse ligar o computador... Não tivesse acesso... E o seu acesso tivesse cortado, vai no RH. Foi desligado. Olha que loucura, Sidmar. E você já coloca o colaborador numa situação de choque diário. Ou seja, eu não sou nada, eu só sou um número. Exato. Por mais que a pessoa seja um bom colaborador, por mais que ela contribua, essa palavra colaborador, quando eu vou prestar consultoria, eu sento com o empresário, eu falo para ele, por que você acha que nós chamamos as pessoas que trabalham conosco de colaborador? E aí o cara fala, Luiz, porque é o que está escrito. Eu falo, não, deixa eu te falar. Ele está aqui para servir e ser servido. O próprio nome diz, né? Ele colabora. Ele está junto com você. Não vamos criar divergências, vamos criar convergência. Aí, Sidmar, o mercado não é amoroso. O mercado não é apaixonado. O mercado não é essa coisa linda que a gente fica tentando vender, as plaquinhas bonitas de missão, visão e valores. Não é isso, não é uma realidade. Eu sei que eu falando isso choca, mas eu preciso dizer isso. Agora, para aquilo ser real, nós precisamos ter esse momento de entendimento, de cooperação. E mais do que nunca, as empresas estão percebendo que o negócio delas são pessoas. Exatamente. O produto vai mudar muito de empresa para empresa, mas o negócio são pessoas. E quando o negócio não está bem, com certeza o produto não vai fluir. Exatamente. Os processos não serão bem executados. Vamos ter retrabalho, vamos ter absenteísmo alto, vamos ter turnover alto, porque o negócio não está bem. Então, mais do que nunca, as empresas estão entendendo isso, que empresas são pessoas, né? Eu tenho uma frase do Henry Ford que eu acho ela o máximo. Ele disse que queime os meus prédios, destruam as minhas máquinas, mas deixe as pessoas, que eu reconstruirei tudo novamente. Uau. Então, ou seja, naquela época ele já entendia que máquina, prédio, eu posso comprar. Maquinário, tudo eu posso comprar, mas eu preciso de pessoas para que eu possa abrir as portas. Então, uma empresa ela é feita de 2 P's. Eu sempre gosto de falar isso, frisar isso. 2 P's. Primeiro P de processo, segundo de pessoas. Desenhe bem os processos e coloque as pessoas certas nesses processos, comandando esses processos, executando esse processo, vai fluir. É claro que tem vários ajustes no meio do caminho, mas vai fluir. Não tem ajuste se os processos não forem bem desenhados. O processo tem que ser funcional, né? E os perfis não forem adaptados adequadamente a cada processo, por mais que vão ter ajuste, o ajuste não vai fluir. Então, eu acredito que as empresas hoje buscam muito essa realidade de enxergar pessoas no ambiente de trabalho. Por isso somos consultores, por isso tem os mentores. Eu acho essa ideia da mentoria algo assim do céu. Eu acredito que foi um achado de Deus deixado para a humanidade. Eu acho do céu, porque qual que é o papel do mentor? Ele não vai dar ordem, ele não vai mudar ninguém, mas ele vai acelerar o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de mudança, o seu processo de perceber, de se perceber a si próprio
e perceber o cenário que você está. Você sabe, Sidmar, eu até, desculpa te interromper, é algo que eu acho bem legal. Eu estou concluindo... Não está me interrompendo, nós estamos conversando, fique à vontade. Eu estou concluindo a faculdade de psicologia, né? Eu já sou contador, tenho graduação em logística, algumas pós-graduações, mas decidi fazer psicologia. Uhum. E na aula inaugural, isso há 2 anos atrás, o professor perguntou para todos nós, um a um, o que você quer com a psicologia? E eu, como eu gosto de sentar sempre à frente. Então, eu sento sempre na primeira fileira e, preferencialmente, na porta, bem ali no início, ali na porta. Então, o professor começou da outra ponta, foi passando, eu fui o último. E todos que iam respondendo, Sidmar, era a mesma questão. Porque eu quero me conhecer. Porque eu quero me conhecer. E aí, eu já sou um cara de 42 anos. Não era o mais novo da turma. Já não era o mais novo da turma, que eu estudo pela manhã. Normalmente, a turma da manhã... É um pessoal mais jovens, que são os pais que estão custeando ali, né, a faculdade. E aquilo, Sidmar, foi me causando uma inquietação. Porque eu sou, né, aquele colérico meio sanguíneo. Então, eu tenho as minhas inquietudes. E eu falei, no meu momento de fala, eu falei, olha, quem quer se conhecer precisa procurar um mentor, precisa procurar um terapeuta, precisa procurar um psicólogo. Eu estou aqui porque eu quero conhecer mais sobre pessoas. E por que eu estou colocando isso em questão, Sidmar? Mais do que você ficar passando, dando vereditos, você precisa conhecer de pessoas. E o mentor, lá, quando a gente fala lá nos Estados Unidos, né, fica parecendo que a gente só fica copiando o modelo de lá, mas é porque foi algo assertivo. Se você observar os mentores, os coaches verdadeiros, de lá, são pessoas mais velhas, são pessoas mais experimentadas, são mais maduras, mais maduras, são pessoas que, de fato, Sidmar, tiveram uma experiência. Exatamente. Eu não só li no livro, eu vivi aquilo, por isso eu vou te contar, eu sei a dor que é. E eu valorizo muito a questão das fontes, porque, Sidmar, se você reconhece a fonte que você tem, o mentor que você tem, automaticamente isso vai reverberar em atitudes positivas lá na frente. Eu sou um cara, assim, Sidmar, que eu valorizo demais com quem eu aprendo. Porque o fator admiração, ele tem se perdido ao longo dos anos. É difícil. Quando você fala que a pessoa tem dificuldade para reconhecer uma incompetência, sabe o que é isso? É porque ele não tem pessoas a quem ele admira. Porque quando nós temos pessoas que nós admiramos, sabe o que acontece? Facilmente você vai se abrir ao aprendizado. O meu orgulho é tão grande que eu não consigo admirar ninguém. Exatamente. Pessoas soberbas estão sempre colocando um mas. Ele é bom nisso, mas... Exatamente. Ou seja, eu procuro uma perfeição que eu não tenho. Porque quanto mais eu enxergo a falha do outro, mais confortável eu fico com a minha própria falha. Exatamente. Então, esse movimento de conhecer o outro, ele é essencial. Mas não tem como conhecer o outro se eu não me conheço. Exatamente. O conhecimento do outro passa primeiro por me olhar. Né? Você sabe que a igreja ela tem um papel importante na vida das pessoas porque a gente aprende a caminhar, né? O processo do caminhar é uma das coisas mais incríveis quando você se abre. Mas o caminhar não é só na igreja, né? O caminho no casamento, mas que eu quero fazer um link em importante. Família. Exato. Eu quero fazer um link importante. Eu tive essa virada de chave quando você deve conhecer ele, chama Igor Rosa. Pastor, ele ministra várias canções lá na Videira, viaja para vários lugares e nós somos amigos de adolescência. E eu tinha uma inveja do Igor. Uma inveja, assim, assustadora. Por quê? Porque o Igor, há 23 anos atrás, o Igor era muito bonito. Tinha moto. O Igor cantava e tocava. Quando nós chegávamos nos locais, Sidmar... Ele encantava. Ele encantava as irmãs. O que sobrava para nós? Não sobrava nada. Sombra, carregava a bagagem e aí, assim, tinha moto, né? Que naquela época, moto era o auge, né? E aí, um dia eu sentei com ele, eu fui bem sincero. Eu falei, eu não vou andar mais com você. E ele falou para mim, por que, Luiz Paulo? Não acredito num negócio desse. Eu falei, cara, aonde nós chegamos, você toma todo o ambiente. O que está acontecendo, cara? E ele falou para mim, Luiz, eu tô assustado. Porque você é o cara que eu quero ser um dia na vida.
Onde nós chegamos, Luiz, olha o que é percepção. Onde nós chegamos, as pessoas param para te ouvir. Onde nós chegamos, as pessoas pedem para que você fale. Depois que eu posso até cantar e tocar, mas depois que eu termino, as pessoas param e ficam o tempo que é necessário para te ouvir. Ou Sabe o seja, que eu aprendi? que Eu cada um aprendi tem o seu valor. exatamente, eu aprendi esse valor da admiração. E aí o que aconteceu? O remédio para vencer a inveja, e isso aplica, como você acabou de bem dizer, na família, no trabalho, é essa admiração. E isso é tão rico porque vai trazer O mais antídoto da inveja é o elogio. Eu elogio. Não tem remédio para inveja a não ser o elogio. Exatamente. Admiro isso em você e automaticamente. Tem uma frase que eu gosto muito para fechar um pouquinho essa nossa conversa, que diz assim: tudo que é humano não me é estranho. Então, quando eu consigo ver uma situação de alguém, eu passo e penso, será que eu também já não falei isso? Será que eu também já não tive um momento em que eu tive desejo de fazer a mesma coisa? Sim. Então, não vou aprovar aquela atitude do outro, mas eu também não vou apedrejá-lo com tanta violência, com tanta justiça própria. Eu posso ser mais complacente com aquele erro do outro, porque, afinal de contas, tudo que é humano não me é estranho. Não me é estranho. Luiz, rapidamente para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer muito, foi muito rico e precioso. Obrigado. Aprendi muito com você aqui hoje. Eu que hoje. aprendo com você sempre. Mas me diga aqui, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e dissesse para essa pessoa que está vivendo esse momento, que escutando a nossa fala aqui, a nossa conversa, percebeu que está com esse processo de uma demissão silenciosa. Como fazer? Como sair desse processo? Será que toda demissão é o fim? Será que isso realmente é o fim de carreira? Ou será que, às vezes, uma demissão, um desligamento daquela empresa não vai ser um começo de um novo tempo? Ou, se não é, o que fazer para reverter isso? Porque, às vezes, é ali mesmo que Deus te quer. Sim. Às vezes, o teu propósito é ali, naquele lugar. Mas viver naquele ambiente com esse sentimento de frustração, de infelicidade, vai ser altamente destrutivo e negativo para você. O que dizer para essa pessoa? Uau! Sempre assim, né, Sidmar? Você sempre arrebenta a gente. No final, vai lá. Querido, desistir não é o fim das coisas. Você sabe que desistir, em alguns momentos, é só a porta que você precisa para um novo momento. Mas como que você vai identificar isso? Quando você faz esse processo da autoavaliação, do autoconhecimento, e você vai fazer isso checando as suas motivações. Isso pode ser feito através de você mesmo, se você tem maturidade suficiente para isso, ou procurando alguém que, com ferramentas corretas, com o coração correto, vai te ensinar. Você sabe que você deixar cair o conceito, o padrão, a velocidade, a produtividade que outrora você tinha, não vai te trazer benefício. Vai fazer de você alguém mal visto no mercado. Então, deixa eu te dizer algo muito importante. Se você quer desistir, desista daquilo que sabota os seus resultados. Mas não desista de você. Não desista das suas competências, das suas qualidades. Para isso, você tem um fator importantíssimo ao seu favor, que é a inteligência emocional. A pessoa que tem inteligência emocional, ela transforma o silêncio em diálogo. Ela transforma a crise em oportunidade. E ela também faz com que as frustrações se tornem propósitos. Você precisa de propósito. Você precisa entender que a sua identidade está ligada ao propósito que você quer seguir. Dizer sim ao projeto e dizer não ao processo está errado. E, além disso, deixa eu finalizar te dizendo algo importante. Você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém. Tudo que você precisa já está em você. Amém. Basta você, de fato, se propor e se colocar à disposição do aprendizado. Muito bom, querido. Muito obrigado. Muito precioso. Mensagem final fechou com chave de ouro. Que Deus possa te retribuir, te recompensar. Amém. Eu acredito num Deus da recompensa. Amém. Nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. E Ele que tudo vê, te recompensará
pela sua generosidade em estar aqui conosco, em dividir o seu tempo e a sua experiência com a gente. Deus abençoe. E para você, querido vencedor, lembre-se, mais do que nunca, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Faça pensando nele. Né? Seja continuar nessa empresa, continuar desenvolvendo essa função ou desligando desse trabalho. Também existe o tempo de sair. Ciclos dentro das empresas, eles se fecham e está tudo certo. Mas saia com dignidade, saia pela porta da frente, saia com a mesma cabeça erguida que você começou esse projeto. O que eu acho muito ruim para a imagem do profissional, quando ele quer sair, quando ele percebe que não está mais feliz naquele ambiente, que chegou o tempo de sair, e ele começa a sabotar e não a se desligar, por causa de uma recompensa financeira, né? No desligamento, eu não quero pedir conta, eu quero ser demitido. Então, começa a não entregar, começa a faltar, começa a trazer atestados com muito frequentes, recorrentes sempre. E a gente começa a dizer recado, me mande embora, me mande embora. Tá bom, você vai receber, vai ser demitido, vai ganhar o seu bônus lá de demissão. Mas quanto vale o seu nome no mercado? Quanto tempo vai durar aquele seu ajuste salarial por ter sido demitido? Quanto vale o teu nome no mercado? Vale muito mais do que aquele ganho. Pense nisso. Um abraço carinhoso. Fique na graça do Senhor Jesus. Obrigada.